Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Clube da Manutenção e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mudança, progresso, evolução e etc. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que se você quer evoluir, quer crescer, quer mudar, você tem que aceitar que o que você está fazendo hoje, a vida que você vive hoje, não é a ideal, né? Então, todo mundo que quer mudar tem um ideário, né? Tem uma coisa que ele imagina, pô, se eu estivesse nessa condição, né? Se eu estivesse nesse cargo, se eu estivesse com esse salário, se eu estivesse com essa saúde, se eu tivesse... Essa imaginação que gera, né, um ideal, algo que a gente se baseia para trabalhar hoje, né? É o que a gente não é, o que a gente quer ser. Então, tendo esse ideal em vista, às vezes as pessoas têm esse ideal em vista, mas não aceitam que o que elas estão fazendo hoje não é o certo, não é o ideal. Então, primeiro ponto que é importante entender é que a gente está fazendo coisas certas no momento, no presente, na nossa vida, mas também a gente está fazendo coisas erradas, né? Então, tendo isso em mente, a gente tem que aceitar que a gente precisa mudar algumas coisas para atingir o objetivo que a gente quer lá no futuro. Então, aquele ideário que a gente criou, né, ele só vai ser atingido se a gente mudar algumas coisas. Se a gente não mudar, não vai ter como atingir. E é interessante também aceitar que a vida será permanentemente mudar. Então, a gente estará sempre mudando. Porque essa mudança, né, que vai acontecendo no decorrer da vida é o que não permite a gente ficar acomodado. Então, o progresso, né, que nem está no título do vídeo, ele exige a mudança, né, é uma condição inerente, porque cada vez que tu avança um pouco, tu tem que mudar o que você está fazendo, ou fazer melhor, ou fazer de outra forma, ou fazer outra coisa para te conseguir ir avançando. Então, essa permanência da mudança, ela precisa de um combustível. E o combustível, ele é o estudo, a leitura, né? Novos pensamentos, novas percepções que vão surgindo através das coisas que vão nos alimentando, das pessoas que a gente vai conversando, dos livros que a gente vai lendo, dos artigos que a gente vai lendo, das coisas que a gente vai escrevendo, das coisas que a gente vai falando, que vão gerando novas percepções, né? E a gente percebe que o que a gente está fazendo hoje, né, talvez não nos levem àquele ideal que a gente criou lá, que a gente quer chegar. Então, o primeiro passo, né, o segundo passo, no caso, seria você ter esse ideal em mente, né, onde você quer estar, em quanto tempo, né, e aí depois desenhar o que você vai fazer para conseguir atingir isso. Mas, pensando na questão da mudança, que é extremamente importante, essa mudança ela vai exigir, né, que se mude, às vezes, né, por isso que às vezes é tão difícil, né, ambientes que você frequenta, o seu estilo de vida, talvez as amizades, geralmente muda, né, e as companhias que você tem, né, as coisas que você faz depois que chega do trabalho ou no trabalho, né, as coisas que você consome na televisão, celular, né, e essas mudanças elas não são elas são positivas, mas elas não são percebidas como sendo positivas, né, porque mudar é incômodo para o ser humano, né, mudar é uma coisa bem incômoda para o ser humano. Então antes você ia, sei lá, você ficava o dia inteiro não, né? Mas depois do trabalho ficava olhando televisão, né? E hoje, né, essa mudança que você quer vai exigir que você vá talvez ler alguma coisa, né? Ou voltar a estudar. É uma coisa positiva, né? Aquela coisa que você fazia era mais cômoda, agora você passa a fazer uma coisa que vai lhe trazer um benefício muito maior, mas só que o simples fato de você mudar, né, causa um certo desconforto. Então é bom entender que esse desconforto é normal e ele vai passar, né, com o tempo. Mas a mudança vai exigir que você abandone algumas coisas. É isso que a gente tem que, quanto antes aceitar, melhor.
Eu vou ter que abandonar algumas amizades, eu vou ter que abandonar algumas rotinas que eu gostava, eu vou ter que, alguma coisa eu vou manter, mas a grande maioria vai ter que ser abandonada, porque você não consegue, né, progredir de forma positiva fazendo a mesma coisa que você está fazendo agora. Porque se você tivesse, se as coisas que você está fazendo agora, né, te ajudassem a progredir, você não estava você já estava progredindo, né? Então, bom, mas como é que eu sei se eu estou progredindo ou não? Bom, eu costumava fazer uma reflexão no sentido de 5 anos para trás, né? Eu olhava a minha vida, sei lá, hoje a gente está em 2022, olhava 2017. Bom, o que eu estava fazendo em 2017? Com as coisas que eu pensava, com as coisas que eu acreditava, etc. E o que eu estou fazendo agora, né? E aí eu sempre olhava em termos de trabalho, cargo, olhava em termos de salário, olhava em termos de hábitos de vida. Então, se eu olhar em 2017, eu fumava, hoje eu não fumo mais. Né? Se eu olhar em 2017, eu tinha um cargo, hoje eu tenho outro. Se eu olhar em 2017, eu ganhei um salário, hoje eu ganho outro. Então, aí eu consigo perceber que eu estou progredindo. Uma maneira também é tu olhar também o que tu postava lá no Facebook, né? Ver se tu evoluiu ou não. Se tu continua postando as mesmas coisas, tu não evoluiu nada. É meio engraçado assim, mas é justamente isso, né? Então, quando a gente percebe, né, que esse progresso ele acontece, a gente vai abandonando algumas coisas, né? A gente também começa a se dar de conta que tem algumas coisas que a gente está fazendo hoje que a gente vai ter que abandonar. Mesmo alguém que já está progredindo. Então, progredir ele é buscar novas coisas e abandonar velhas coisas, né? E essas velhas coisas talvez não sejam só hábitos, também às vezes são até maneiras que a gente pensa, né? Coisas que a gente acredita, etc. Então, essas crenças elas vão mudando também, né? Quando eu estou falando crença, não estou falando só no sentido religioso, eu estou falando de estereótipos e etc, né? Que a gente vai formando com o passar do tempo. Então, manter a mente aberta, né, para mudar, né, para ter esse crescimento, para ter esse progresso, vai exigir que a gente abandone algumas coisas. E se não for assim, não vai acontecer. Você não vai conseguir subir na escadinha, né, ter um progresso positivo, carregando tudo que tu faz agora. Né? Então, você vai ter que abandonar algumas coisas. Não é impossível, né, se exercitar, tentar ter uma vida saudável e continuar comendo, né, de forma errada. Né? Assim como é impossível também, né, tentar destinar um tempo para leitura, né, para ler livros e fazer isso na frente da televisão. Né? Não vai dar certo. Então, acho que a mensagem principal desse vídeo é que você tem que aceitar que vai ter que abandonar algumas coisas, que vai ter que deixar de fazer algumas coisas, né? E que vai ser ruim no início, né? Mas depois, né, tende a você se adaptar com isso, né? E tornar isso um processo, né, menos estressante, eu diria, porque ele é meio estressante mesmo no início. E essa questão da gente estudar, da gente, né, ter hábitos melhores e etc., ela não é sentida no início, né? Mas tem coisas que a gente faz e já no curto prazo já tem um retorno muito bom, até para a maneira que a gente vive a vida. Mas isso vai ser o particular de cada um vai entender, né? Vai ter o seu caminho e esse caminho vai ensinar qual é o melhor método, né? E quais são as coisas que você vai conseguir largar, as coisas que você não vai conseguir tão fácil, né? Mas é importante entender que vai ter que largar algumas coisas para conseguir abrir espaço para caber as coisas novas, né? Que é o que o progresso exige, que você vá mudando e vai adquirindo novas habilidades, né? Novas formas de pensar e novos hábitos. Legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, pessoal. Valeu!